O que é uma herança? Herança ou porção é algo que se recebe de uma outra pessoa pertencente ou não à mesma família. Jeová chama a terra de Israel de sua herança, ou seja, alguém deu a terra de Israel a ele como herança. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Salmos 28,9. Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32,9. Mas quem poderia ter dado terras de Israel como herança ou propriedade a Jeová? Se vocês prestarem atenção, perceberá que em diferentes textos, a Bíblia ora chama a terra de Israel de herança de Jeová, ora chama o próprio povo sobre esse território de sua herança. Analisemos um desses textos. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo, os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deuteronômio 32, 8, 9 NTLH. A narrativa acima descreve uma distribuição de terras que foram demarcadas e dadas a diferentes povos e consequentemente a deuses diversos, já que cada povo possuía um deus. A distribuição dessas terras, de acordo com o texto, é feita por alguém intitulado ou chamado de Altíssimo. Uma vez fixados os limites de cada terra, esse Altíssimo a dar-lhe então um Deus. Na narrativa deuteronomista, esse Altíssimo a também fica com uma porção de terra. O verso 9 nos diz que ele escolheu ou recebeu a terra de Israel. A interpretação de cada verso dessa passagem nos permite concluir que esse Altíssimo é também um Deus, que como os outros adquire porção de terra. Ao tomar conta de sua porção, cada Deus se torna o Deus do povo que habita esse território. Deuteronômio, portanto, contém ideias politeístas. Esse Altíssimo é o chefe de um panteão de deuses que recebem dele o direito de propriedade sobre as porções de terras, sobre as quais habitam um povo. Na porção de terras que coube ao Altíssimo habita o povo de Israel. Logo, o Altíssimo, nessa versão bíblica, é o Deus de Israel, ou seja, Jeová. Assim, Jeová concede aos outros deuses porções de terras que lhe pertenciam. Vamos analisar uma segunda versão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deuteronômio 32, 8,9 Almeida. Essa segunda versão traz inicialmente a mesma ideia. Como ocorreu com a tradução anterior, há aqui a presença de um ser intitulado de Altíssimo a fazendo uma distribuição ou divisão de territórios. O Altíssimo a fez uma distribuição de terras, fixando seus limites conforme o número dos filhos de Israel. Quantos são os filhos de Israel? Assim, nessa tradução bíblica, o Altíssimo a divide um único território em 12 porções, pois esse é o número dos filhos de Israel. Dessas 12 porções de terras, ou nações, uma fica para Jeová. Jacó no verso 9 não se refere a uma pessoa, mas a um desses 12 territórios. Sabemos isso porque o verso é construído em paralelismo. A expressão a porção de Jeová equivale em termos semânticos a Jacó é a parte da sua herança. A partir desse ponto, as coisas começam a ficar interessantes. A segunda tradução que estamos analisando permite que concluamos que Jeová não pode ser o Altíssimo. Pois quem faz as divisões e as distribui é o Altíssimo e não Jeová. Como Jeová recebe uma dessas 12 porções ou partes, então ele não pode ser o próprio Altíssimo. É esse Altíssimo a que determina a que território ou povo, Jeová deverá ser o Deus. E o texto diz que Jeová escolheu como sua porção ou herança Jacó, isto é, Israel. Jeová aqui é um dos que recebem herança na distribuição realizada pelo Altíssimo ou Elion. Concluímos então que esse Altíssimo é o chefe de um panteão de deuses do qual Jeová faz parte, já que ele toma parte nessa divisão ou distribuição de terras. Se prestarmos bem atenção, fica subentendido nessa segunda tradução que cada povo adoraria um único Deus, inclusive o povo de Israel. Isso é assim porque o Altíssimo dá a cada território ou povo um Deus por vez e não vários deuses. Não vou explicar a questão de haver no texto a divisão de terras conforme o número dos filhos de Israel, porque já há um vídeo em meu canal detalhando isso.
Pois bem, provamos mais uma vez, entre dezenas das que já fizemos, que a Bíblia originalmente trazia ideias politeístas. As poucas impressões do monoteísmo foram ao longo do tempo sendo implantadas pelos escribas judeus pós-cativeiro babilônico. Ao trazer essa ideia de herança, o escritor judeu demonstra que ainda há em sua época a crença de que deuses existiam. Essa ideia de distribuição de terras ou territórios para diferentes deuses e por ordem de um deus-chefe, pode ainda ser verificada em um outro texto bíblico. Tempos depois das batalhas de conquista dos israelitas por territórios cananeus, Jefté entra em conflito com o rei amonita. O rei amonita acusa os israelitas de terem roubado porções de terras dos filhos de Amon, durante sua saída do Egito. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: E é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão, e restitui-ma agora, em paz. Juízes 11, 12-13. Lendo esse capítulo, vocês verão que o rei amonita considera essas terras como herança dada pelo deus Camós a seu povo, isto é, os filhos de Amon, os amonitas. Já Jefté entende que essas terras são herança de Jeová dada aos israelitas. Ou seja, há uma disputa territorial entre Israel e Amon, ambos alegando direito sobre tais territórios porque eles teriam sido dados em herança por suas divindades. E o Senhor Deus de Israel deu a Sião, com todo o seu povo, na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu. Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Juízes 11, 21-23. Esses textos provam que havia entre os povos a ideia primitiva de que suas guerras eram pelejas dos deuses defendendo as heranças de seu povo. A ideia de herança presente no texto poético de Deuteronômio é apresentada agora dentro de um suposto conflito real. O rei amonita vê o Deus de Jefté como real, Jefté, por sua vez, vê em Camós, um Deus real. Quer dizer, diferentemente do que os cristãos insistem em dizer, as personagens israelitas são pessoas politeístas tanto quanto seus vizinhos. Os israelitas, como podemos ver, criam que o território de nome Israel anteriormente fazia parte de uma única porção de terra. Porém, o Altíssimo Dono desse território resolveu dividir em 12 porções ou heranças esse único território e dá a cada deus um dos 12 pedaços. Um desses deuses que recebe um dos 12 pedaços ou herança chama-se Jeová. Pelo contexto bíblico, essa porção pertencente a Jeová, que ele chama de Jacó, era originalmente a terra de Canaã. A terra de Israel compunha o território de Canaã antes da conquista israelita. Assim, a análise exegética de Deuteronômio aponta que Jeová era um dos deuses cananeus que recebem uma das porções de terras do deus tribal, intitulado de Altíssimo ou Elion.